Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado falamos sobre a reforma do rei Josias e agora vamos então passando aqui pela destruição do templo de Jerusalém, também pelo cativeiro e a construção, a instituição das sinagogas judaicas. Muito bem, o rei Josias saiu a uma guerra contra Faraó Neco, ali ele morreu, seu filho Jeoacás foi levantado pelo povo para o seu lugar, e inicia-se então uma sequência de reis que desagradaram muito ao Senhor, chegando inclusive a Zedequias, o último deles, do qual o Senhor disse que fez o que era mal aos seus olhos, não ouviu as advertências do profeta Jeremias e mantinha ali também uma liderança de sacerdotes que estava paganizada, adotando costumes de outras nações, de modo que o templo do Senhor havia sido profanado. Muito bem, por conta dessas ações, o Senhor envia mensageiros ajudar para adverti-los, eles não dão ouvidos aos profetas do Senhor, e Deus envia então agora o rei Nabucodonosor contra a nação de Judá, e ali eles não poupam rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos, há uma grande matança. Nabucodonosor destrói os muros da cidade, saqueia toda a riqueza da cidade, destrói o templo de Jerusalém, põe fogo no templo de Jerusalém, e os sobreviventes, a maioria deles, levou cativo para a Babilônia. Chegando lá, eles não tinham mais rei, eles não tinham mais templo, eles não tinham mais terra, mas eles precisavam, então, manter-se. Para a sua sobrevivência, eles se envolveram com a agricultura, também com o comércio. E, para preservar a cultura judaica e também a religião judaica, eles começaram a edificar sinagogas. Nessas sinagogas, eles mantinham ali a comunhão da nação judaica, aquela integração do povo judeu, e reuniam-se também para as suas orações, para a leitura das escrituras aos sábados, utilizavam também o local como escola, de modo que ali eles desenvolviam não só as atividades religiosas, mas como também atividades intelectuais. Muito bem, sabemos que para a construção dessas sinagogas, eles tiveram que investir dinheiro. Para manter essas sinagogas, eles também precisavam investir valores financeiros. A pergunta é, eles cobravam dízimos dos membros ali para manter, para construir e manter essas sinagogas? A resposta é, não, não havia dízimos. Por quê? Porque o judeu tem a consciência de que o dízimo deve ser utilizado para sustento dos levitas, desde que haja um templo e um ritual levítico em funcionamento. Vejam só, inclusive nos dias de hoje, as sinagogas judaicas não cobram dízimo dos seus membros. Um internauta enviou para 3 rabinos de sinagogas judaicas em Los Angeles, perguntando se eles teriam dízimos para a construção e a manutenção dos seus espaços de reunião. Eles responderam que não. Um deles disse o seguinte: se algum membro da minha sinagoga dizimar na forma como está escrita na Escritura, ele estaria desobedecendo a lei de Deus, ele estaria pecando contra Deus, uma vez que a Bíblia exige que o dízimo deve ser pago aos levitas, seria errado pagá-lo a qualquer outra pessoa. E como não há atualmente nenhuma ordem levítica oficial de sacerdotes ministrando no templo de Jerusalém, isso torna ilegal, neste período, pagar qualquer dízimo bíblico. Então, nós temos aqui a confirmação, que vem desde o tempo do exílio, ou seja, se não há templo, se não há ritual levítico em funcionamento, não há razão para se cobrar nem dízimos e nem ofertas da lei. Curiosamente, a igreja que não está vinculada à lei, como os judeus estão, a igreja está vinculada à graça de Jesus. Então, a igreja que poderia estar livre de cumprir a lei, ela quer ser, os cristãos querem ser mais judeus que os próprios judeus. Os judeus estão vinculados à lei, os judeus eles têm a lei, os judeus eles buscam observar a lei, mas eles sabem que se não há templo,
Se não há ritual levítico, não há razão para se pagar dízimos na forma da lei. E isso parece que não fica muito claro para os cristãos do nosso tempo. Mas fica aqui a nossa advertência, mais uma delas, para que nós possamos meditar a esse respeito e assim observar a vontade do Senhor da forma como ele estabeleceu para a sua igreja. Ficamos agora por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre o retorno do povo do exílio para Jerusalém e a reconstrução do templo, agora o templo sob o governo de Zorobabel. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade.